Sim? Deu certo, Carol. Ah, ok. Então vamos lá. Devagarzinho eu vou mostrando para vocês. Bom, para quem não me conhece, muito prazer. Todo mundo me chama de Carola, porque eu sou consultora de imagem. Então, meu nome é Caroline, só que o nome da empresa é Carola, consultoria de imagem. Então, do jeitinho que vocês quiserem me chamar, Carol, Caroline, Carola, vocês fiquem à vontade. Como consultora de imagem, já atuo na área por 3 anos. E dentro desses 3 anos, eu realmente tenho atendido as clientes numa consultoria de imagem mesmo muito específica, muito especial para cada uma delas. No sentido do que, por exemplo, eu faço análise de coloração pessoal, entendo o visagismo do rosto dela, para dar dicas de corte de cabelos, acessórios, qual o decote que ela vai colocar, o que valoriza ela. Eu faço detox no guarda-roupa dessas clientes, olho tudo, organizo, acompanho elas no shopping, monto looks. Então, realmente, o meu trabalho é fazer uma consultoria de imagem para essas mulheres. Mulheres que querem mudar ali o visual, que por algum momento esteja insegura ou insatisfeita com a forma que ela está se vestindo, quer se vestir melhor, quer aprender de fato a se vestir. Então, esse é o meu trabalho. E dentro dessa jornada, desses 3 anos, eu também comecei. Tô precisando. E dentro desses 3 anos, eu comecei ali a também a fazer, a formar turma, né? A formar mulheres que querem trabalhar como consultora de imagem. Foi aonde também eu agora acabo que aplicando também mentorias, treinamento dentro de empresas e agora fechamos um contrato, eu e a Ju. Ela realmente decidiu investir com esse olhar para que vocês possam cada vez mais realmente vir com esse olhar de um atendimento especializado, um atendimento realmente único para cada cliente de vocês. E quando a gente está falando de acessórios, a gente vai entender aqui nessa aula de hoje, e eu vou falar muito sobre treinamento e aula, porque isso isso que eu vou, né, compartilhar com vocês, faz parte ali da minha aula mesmo que eu faço em sala de aula com as minhas alunas. Então é um material muito rico, especializado para vocês. Eu espero que vocês entendam bastante. Eu lembro que no último treinamento que nós tivemos, que foi um bate-papo, algumas de vocês me pediram algumas cores. Eu vou aproveitar já e enviar no grupo que nós estamos, para vocês também terem ali o que vocês me pediram. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre visagismo. E depois nós vamos evoluindo com outros assuntos, tá? Mas conforme nós alinhamos, eu e a Ju, hoje nós vamos falar sobre visagismo para que vocês consigam entender um pouco o formato do rosto e o que de fato valoriza esse rosto em relação a brinco e em relação a colares. Quando for futuramente, né, pode ser que seja o próximo mês, eu vou falar só de cores. Aí um outro treinamento eu vou falar só de blusas. Então, por exemplo, a cliente é uma cliente que é mais formal, ela trabalha só de camisa fechada, por exemplo, gravata ou blazer. Qual acessório indico para essa cliente? Não, uma cliente que ela só usa mais t-shirt, blusinha de alcinha, decote. Qual então acessório indicar para essa cliente? Então nós vamos evoluindo com esses materiais. Tudo que eu preparar aqui, eu vou entregar para vocês como um material de apoio no WhatsApp. Então, além dessa aula que vocês estão recebendo aqui ao vivo, vocês também vão ter vamos colocar assim, né, esse e-book ali no como material complementar para que quando vocês precisarem, vocês podem também pesquisar ali, às vezes fazer mais alguma anotação. Tá bom? Então, sendo assim, vamos começar. Conforme eu vou aplicando aqui o aprendizado, se vocês sentirem alguma dúvida, minha voz falhar, acontecer alguma coisa, vocês me avisam, tá bom? Então, começando aqui, né, o que é de fato o visagismo, nada mais é, gente, do que uma arte de a gente criar uma harmonia para o nosso rosto, tá? No sentido do que, quando eu olho para o rosto de alguém, né, como consultora, eu sempre quero enxergar o melhor, o potencial do rosto dessa mulher. Então, quando eu olho para o rosto dessa mulher, eu vejo o quê? Os 3 terços que ela tem no rosto, né? E isso eu tô ensinando para vocês de uma forma bem assim técnica para que vocês, quando também venham olhar, não só para vocês mesmos, mas também para cada uma dessas clientes, vocês tenham em mente como que é o rosto dessa mulher. Então, quando eu tô falando em 3 terços, eu estou falando da região dos olhos. Quem quiser anotar isso, anota, né? Que não está aqui, é algo que eu de fato estou explicando. Aqui na região dos olhos,
depois aqui na região do nariz até a minha orelha, e o terço final é aqui a região da minha boca para a minha mandíbula. Então, quando eu tenho esses 3 terços, eu entendo que o rosto da cliente são esses 3 terços, eu consigo visualizar até mesmo os acessórios, o cabelo, a maquiagem de uma forma diferente, no sentido de realmente trazer uma harmonia. E o que é harmonia? É trazer é como se a gente estivesse falando de um lifting, algo que realmente deixa, né, esse contorno, o rosto mais elevado, uma maçã mais projetada, um nariz afinado. Aí a gente acaba aqui entrando até mais em cores, mas trazendo para os acessórios, a gente vai sempre pensar o que eu posso harmonizar o rosto e trazer como um conjunto daquele rosto, ou até mesmo o que eu posso disfarçar, às vezes, por exemplo, algo que a cliente não goste. Então, é isso que nós vamos aprender hoje, tá bom? Vamos lá. Primeiro, né, eu quero explicar o porquê que de fato isso importa, né? Nós precisamos entender o porquê isso importa. E isso independente de a gente pensar só nos acessórios, e sim é como um todo, né? Quando você tem um encontro com alguém, isso tanto você mesmo, como consultora, como vendedora, como mulher, você tem um encontro com alguém, a primeira coisa que você vai olhar para essa pessoa é o rosto, porque é o seu ponto de contato visual. E o rosto, ele, de fato, ele influencia muito o corte de cabelo, os acessórios, a maquiagem, a cor da roupa, o tipo de roupa que essa pessoa tá. Então, você, como vendedora, como alguém que vai dar uma consultoria especializada para essas clientes, você precisa ter esse vocabulário, essa forma de falar com a sua cliente, para que ela entenda que você não é uma vendedora qualquer, igual qualquer pessoa que hoje pega um acessório, vai lá e vende. Não, você é uma consultora. E é por isso que você tem esses encontros, esses treinamentos, esse investimento, para que realmente, quando você for atendê-la, você tenha esse tipo de comunicação. Então, mesmo que talvez vocês não saibam falar, por exemplo, como eu estou falando de uma forma mais técnica, é algo que vocês podem ir treinando para saber como falar e usar esses termos, né? Por exemplo, hoje nós vamos fazer uma consultoria com o seu rosto. Vou também falar um pouquinho de visagismo, porque o seu rosto, né? Vamos supor, vai, que a sua cliente seja Paula, por exemplo. Porque seu rosto, Paula, é o primeiro contato visual que uma pessoa pode ter. O seu rosto, ele influencia, assim como o seu corte de cabelo, a maquiagem. E hoje eu estou aqui para influenciar você nos acessórios, ao que de fato valoriza o seu rosto para deixar o quê? Harmônico. Então, o ideal é que vocês comecem a usar esse vocabulário de harmonia, de usar os 3 terços a favor da cliente, de dar uma dica em relação ao cabelo. Então, como consultora, é como você tivesse mais do que a informação do acessório. Se ele é pesado, se ele é leve, se ele é banhado a ouro ou não, se ele é prata ou não. Você vai ir além. Você, como uma consultora e vendedora da Isabela, você vai ir além do que vender o que todo mundo sabe. Se você pega um acessório e você apresenta para a pessoa, ela tá vendo, ó, esse aqui é preto, aqui é redondo, pronto, acabou. Isso é muito óbvio. E vocês, né, que são consultoras e que estão tendo esse treinamento é justamente para sair do óbvio. Porque um colar que é dourado, ela tá vendo, ela não precisa que você fale que o colar é dourado, mas o que esse colar vai representar quando ela colocar, não somente no propósito, e sim também na harmonia e até mesmo para deixar ela bonita, segura, que é o que todas nós mulheres queremos. Vamos pro próximo agora. Deixa eu ver aqui. E aqui. Os acessórios, é legal, até se depois vocês quiserem printar isso, enfim, postar isso, que isso é muito bacana também. E é que, de fato, os acessórios, eles também comunicam delicadeza, elegância, poder, modernidade. Então, quando você tiver um encontro com a sua cliente, claro que, né, isso dependendo de encontro, se for online, independente de como for ali a sua venda, você pode perguntar para sua cliente como um diferencial. O que você gostaria de transmitir? Ela vai falar assim: nossa, mas eu nunca nem pensei nisso, eu só quero comprar um brinco. Não, tudo bem.
Você vai perguntar para ela. Eu entendo que você quer renovar os seus acessórios, mas o que você quer transmitir com esses novos acessórios? São perguntas que vocês podem utilizar para mostrar o diferencial de vocês. Ah, delicadeza, ah, legal. Ah, você quer trazer mais potencial para o seu trabalho, você quer trazer mais modernidade. Qual que é a fase da sua vida que você está vivendo? Como que você está se vestindo? Sabe, meninas, eu acredito que vocês têm muito potencial em mãos para vender, mas trazendo ali algumas perguntas como se fosse um raio-x da cliente. Eu, como consultora de imagem, antes de eu atender uma cliente, eu faço um raio-x completo dela. Eu preciso entender qual que é a rotina dela, para onde que ela vai aos finais de semana, com quem ela sai, quando ela trabalha, que horas ela vai para o trabalho, que horas ela volta. Mas eu, como consultora, eu preciso saber muito mais para poder vestir ela, independente para onde ela for, se ela treina ou não, se ela vai na reunião semanal do filho da escola, enfim, tudo. Mas vocês não precisam ir tão a fundo, mas vocês podem usar algumas perguntas específicas no sentido de que qual é a mensagem que você quer transmitir? Quais são as roupas que ultimamente você está usando? Qual, por exemplo, qual seria, por exemplo, a sua dificuldade na hora de se vestir? Ah, então tá bom, então eu vou te dar uma dica. Por que que você não usa esse acessório com esse tipo de roupa? Por que que você não usa uma camisa mais fechada com esse tipo de acessório e um cabelo mais preso para trazer essa modernidade, esse poder? Então, sabe, vocês podem ir conciliando. E no final de tudo, você vai ver que a venda vai ser só um detalhe, porque você, como uma vendedora, você mostrou para ela que você não é só vendedora, e sim uma consultora que está se importando com o todo dela, que é a imagem dela, tá? Ju, tiver que às vezes falar alguma coisa pontualmente, qualquer coisa você fala, e vocês também, tiver que perguntar alguma coisa, vocês perguntam. Agora a gente vai para uma parte mais técnica e eu vou explicando e qualquer coisa vocês vão me perguntando, que são os formatos de rostos, tá? Vamos lá. Hoje os formatos que eu trouxe para vocês são os formatos que mais a gente encontra quando a gente está conversando com uma pessoa, quando a gente começa a identificar o que seria esses formatos, tá? Então, hoje eu trouxe um rosto quadrado, o redondo, o oval, o triângulo e o triângulo invertido. E nós vamos entender hoje aqui nessa aula como que é esse rosto. Como que, tá, Carol, como que eu vou identificar um rosto quadrado? Como que eu vou identificar um rosto redondo? Eu vou ensinar aqui para vocês e é como eu disse no começo da aula, vocês vão ter esse material complementar para depois, sempre que precisar, pesquisarem ali, enfim, ou qualquer dúvida, vocês podem também perguntar no grupo, porque eu estou no grupo com vocês, tá? Então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo visualmente bem para vocês? Legal. Então vamos lá. Vamos falar então do rosto oval. É o rosto, tanto oval quanto redondo, é o rosto que é mais identificado na maioria das mulheres. Eu vou falar o porquê para vocês. É o natural da genética do rosto mesmo. Nem todas as mulheres vai ter uma mandíbula bem projetada, uma maçã do rosto projetada, um nariz mais afinado. Você vai ver que às vezes isso é muito peculiar. Por quê? Porque quando essa mulher ela tem o rosto mais projetado, um queixo projetado, ela tem muito mais feição e aparência do pai, porque o homem é que nasce com esses traços mais firmes, mais alongados, mais robustos. Então, quando a gente encontra essas mulheres assim, eu vou ensinar para vocês nos próximos slides. Mas geralmente, assim, a maioria dos rostos sempre vai ser oval, oblongo e redondo. Então, quando a gente está vendo um rosto oval, a gente realmente vê linhas mais curvas. Quando a gente está vendo um rosto oblongo, a diferença, por exemplo, do oblongo aqui para o oval é que o oblongo ele é mais comprido, mas ele não deixa de ter esse oval. Ele não é nada projetado, ele é bem pontudo mesmo. É quando a mulher até sorri, o queixo dela fica mais pontudo ainda, porque é um rosto bem longo. O rosto redondo, ele automaticamente você consegue diferenciar ele entre o oval e o oblongo. Por quê? Porque ele é menor, é um rosto mais achatadinho, ele é menor. Geralmente, essas clientes parece até que tem uma imagem mais infantil, porque o rosto dela é um pouquinho menor. Então, você vai ver que ela tem ali um rosto mais é realmente infantil, né? Vamos dizer assim. E aí, às vezes, aí é que você vai ter que trabalhar realmente para trazer um rosto mais de uma mulher mais madura, vamos dizer assim. Até aqui, esse primeiro slide, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui?
Não, Não? ok. Ok, vou seguir aqui. Qualquer coisa vocês levantam a mãozinha, tá? Ok, vamos lá. Agora, esse rosto quadrado e o rosto retângulo vão ser um tipo de rosto que a gente já está começando a atrelar com uma mulher que, desde pequenininha, nossa, você parece com seu pai. Meu, você é a cara do seu pai. Quando ela cresce, ela realmente tem esse rosto mais robusto, mais quadrado. Então, a gente consegue ver que nesse rosto, a gente não tem muita projeção de queixo. É um rosto que parece que não tem queixo, ele tem muito mais mandíbula. Então, algum tipo de rosto, ele vai ter menos, né? Menos aqui é queixo e vai ser mais projetado. Então, aqui trazendo para fotinho, vocês conseguem ver bem aonde é um rosto que realmente não é nada formal, é muito. Como eu posso dizer para vocês, é muito nítido quando vocês estiverem olhando para alguém. Inclusive, eu desde que me formei, depois que eu fiz essa aula e comecei a atuar, eu falei, gente, parece que aonde eu vou, se eu vou no metrô, eu só olho, eu só fico olhando o rosto das pessoas. Se eu tô na minha família, eu só tô olhando o rosto das pessoas. Se eu vou me olhar no espelho, eu só começo a analisar o meu rosto. Parece que depois dessa aula, depois vocês me contam, parece que você vai ficar olhando para todo mundo de uma forma diferente, porque parece que agora você vai querer começar a identificar qual é o rosto dessa pessoa. E tudo isso no sentido do quê? Da gente trazer essa valorização com os acessórios. Mas não tem como eu trazer para vocês só os acessórios sem mostrar o rosto. Próximo. Aqui, os dois últimos, é um rosto triângulo invertido e um rosto triangular. O que seria esse rosto triangular e o triângulo invertido? Quando nós estamos falando aqui dessa projeção de rosto, tá aqui no desenho, mas também vou mostrar aqui para vocês. O rosto triângulo invertido, a gente vai ver que a mulher, às vezes, tá? Nem sempre, mas vamos colocar aí que 80% elas têm bastante entrada. Então, aqui no cabelo dela, ela não tem, né? No cabelinho aqui formado. É como se ela tivesse uma entrada. Por quê? Porque a testa, ela, de fato, ela é maior. Então, é uma testa maior e aqui o rosto dela vai afinando. Por muitas das vezes, essas mulheres têm até uma mandíbula mais fina e um queixo bem pontudo. Você vai ver automaticamente que a testa dela é maior e aqui vai vir afinando. Assim também como esse rosto aqui embaixo, que é o rosto triângulo. Você vai ver que automaticamente essa mulher parece que ela não tem queixo, ela não tem mandíbula. Aqui, né, a bochecha dela parece que aqui o ossinho, né, que seria da mandíbula, ela não tem. Parece que tem mais carninha, sabe? Por quê? Porque é bem maior e a testa geralmente é menor. Geralmente ela não vai ter entrada, é uma testa bem menor mesmo. Então, automaticamente vocês vão conseguir identificar. E claro, meninas, como eu tô dizendo para vocês, qualquer suporte a mais, vocês podem solicitar lá no grupo, tá bom? Até aqui, tudo bem? Ok? Beleza, então vamos avançar. Então, só aqui recapitulando, todos esses são os formatos que vocês mais vão encontrar no rosto da cliente de vocês e nos atendimentos. Uma dica extra que é muito bom. Quando vocês, por exemplo, estiverem até com dúvida de um formato de rosto, vocês podem até pedir para que a cliente de vocês mandem uma foto para vocês sorrindo. Porque quando sorri, a gente tem até mais o formato desse rosto. Tá vendo? Que aqui eu consigo projetar mais o rosto. Então vocês podem tanto pedir uma foto dela séria, para olhar aqui o formato do rosto, e uma sorrindo, para poder ver como que essa mandíbula lá, ela se forma, tá? Então fica aí uma dica extra também, se caso vocês, né, quiserem fazer esse tipo de atendimento bem abrangente, bem mais evoluído, tá bom? É uma dica também. Então vamos lá. Então aqui eu coloquei esse slide porque de fato olha o tanto de formato de rosto que a gente tem. Realmente, se a gente se formar em visagismo, como eu sou formada, é algo que assim você fala, gente, é surreal. Parece que não tem só esse rosto que eu apresentei pra vocês, parece que tem um monte de mais formatos de rosto, porque realmente, gente, mulheres, né? Isso eu não digo só dentro do Brasil, fora do Brasil, você vê que até o corpo muda, a cor, cabelo, tudo muda, né? Depende até mesmo do país. Então a gente vai começar a conhecer e a andar devagar com esses tipos de rostos que eu mostrei pra vocês, tá bom?
Então vamos lá. Agora vamos começar já a falar dos acessórios. Agora é só coraçãozinho, que agora chegou a parte que vocês querem, que realmente é dos acessórios para vocês entenderem como valorizar o rosto de cada uma dessas clientes, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar minha câmera para cá. E gente, aqui qualquer dúvida vocês vão me interrompendo também, tá? O rosto oval, tá? Que é um rosto que é o número 1 que eu apresentei para vocês, é o rosto mais equilibrado que a gente tem de todos que eu vou apresentar para vocês aqui nessa noite, tá? Então assim, se você encontrar uma cliente que tem um rosto oval, todos os acessórios valorizam com esse rosto. Por quê? Porque assimetricamente falando, ele já tem um caimento muito assim, ele é leve, é um rosto leve, então ele não é pontudo, ele não é quadrado, eu não preciso disfarçar nada. Então, se você encontrar uma cliente que tem aí um rosto oval, facilmente as argolas, os brincomédios, sabe aqueles brincos de gota, inclusive esse daqui que eu estou usando da Bela, tá? Esse que é maravilhoso. Ai, gente, eu amo esse daqui. Então, muita informação boa, né, Moni? Obrigada. Esse daqui da tabela que eu tô usando, por exemplo, é um brinco, gente, que vocês vão ver, né? Eu vou explicar aqui pra vocês. Combina com muito formato, mas, por exemplo, para o oval, ele, nossa, ele cai muito bem, porque já é um rosto muito leve. Ele, assim, gente, é incrível, tá? A gente consegue, de fato, ali valorizar muito esse rosto. Formatos geométricos, suaves, praticamente todos os modelos. O que que a gente vai evitar? Tá? Porque vocês também precisam saber disso. Então, por isso que esse material vai estar ali de apoio para vocês hoje mesmo, assim que terminar o envio para vocês. O que que a gente vai evitar nesse tipo de rosto oval? Sabe aqueles brincos que são muito longos, que geralmente eles têm um caimento, assim, que são muito longos. Eles realmente, às vezes, parece que esses brincos, eles vêm quase aqui na altura aqui do nosso pescoço. Então, esse tipo de brinco que tem esse alongamento, que vem aqui abaixo do pescoço, a gente evita nesse rosto. Porque pensa, se é um rosto já oval, né? E ele é todo realmente formado, compridinho. Se você coloca algo maior nesse rosto, parece que o rosto da cliente vai cair. Junto ele vai despencar. E a gente não quer isso da cliente, a gente quer valorizar. Então, para esse tipo de rosto, a gente evita esses tipos de brincos muito alongados. Então, se for assim, um de gota e um pouquinho mais alongado, até aqui na altura do queixo, tranquilamente. Passou disso, para essa mulher não é o ideal, ok? Próximo, o rosto redondo. Esse é o rosto que eu falei para vocês que é como se ele tivesse ali uma forma, um rosto mais angelical, né? Um rosto mais infantil. Então, esse é um tipo de rosto que precisa tomar cuidado, no sentido mesmo, gente, de não trazer mais informações para aquela cliente de muito menininha, né? Então, se é um brinco de florzinha, vamos evitar. Se é um brinco que você vê que é muito pequenininho. Então a gente vai evitar, a gente vai trazer brincos mais longos, linhas verticais, modelos finos, perdão, formatos geométricos e alongados. Então a gente vai conseguir brincar com esses brincos para trazer de fato ali um potencial para esse rosto, tá? E o que a gente vai evitar aqui? Argolas muito redondas e brincos pequenos e circulares, que é esse que eu estou falando, não de gota, tá? Mas esses pequenininho. Então, isso a gente vai evitar justamente para não deixar o rosto dessa cliente mais arredondado, ok? Carol, deixa eu te perguntar. Sim. Nessa foto aí, ela tá com uma argola redonda. Nesse estilo aí não ficou legal para ela. Desculpa, pode repetir, por favor? Na foto que você colocou, ela tá com uma argola redonda. Então, não seria um caso de indicação, tipo essa argola. Ah, tá. Aqui, muito interessante sua pergunta. Tá vendo que esse brinco, ele tem uma textura? Não é aquele brinco, por exemplo, bem lisinho, que geralmente são as argolas padrões. Aqui a gente está encontrando o quê? Uma textura. Além da textura, ele tem esse
vamos colocar assim, mais grosso, tá? Para falar de textura mais grosso. Esse brilho, quando você olha para essa foto, eu consigo automaticamente ver, parece que uma mulher madura. A maquiagem dela tá bem forte, tá um cabelo bem bonito e alongado, e a gente tá aí com uma argola mais chique, entende? Então, por exemplo, a gente às vezes pode ter uma argola muito maravilhosa e a gente saber que o rosto da nossa cliente é um rosto redondo. Só que depende. É uma argola muito fininha, você vai ver que automaticamente vai trazer mais leveza. Entendi. Entende? Porque as argolas, ela traz essa leveza, esse movimento quando a gente coloca elas. Então, o ideal é que você evite, exceto se a gente encontrar até uma argola mais grotesca. Tá, entendi. Tá? Eu acho que a gente tem alguma pergunta aqui. Tem, alguém falou alguma coisa aqui, quer ver? Parou de aparecer para mim as perguntas. Gente, quem que falou aí? Pode abrir o áudio para poder falar. Menina, sem cerimônias, pode abrir o microfone e falar. Eu vi que acho que foi a Adriele, não sei, alguém postou alguma coisa, mas sumiu aqui para mim. Estão tímidas, Carol. Ah, agora apareceu. Carol, eu tenho uma cliente que fala que gosta desses brincos mais delicados e a maioria são de rosto redondo. O que eu posso sugerir para elas? A maioria gosta de brincos pequenos. Seu áudio está desligado, Carol. Gente, desculpa, minha luz aqui desligou. Mas dá para me ver bem? Tá sim. Tá? Então tá bom. Repete a pergunta para mim, por favor, Ju. Ela Ela falou colocou que a assim, cliente dela gosta de brinco mais redondos. mais delicado. Só que a maioria delas tem rosto redondo. Então, como que ela pode sugerir para elas? Porque a maioria gosta de brinco, inclusive pequeno. Então, aí é justamente isso. Vamos supor, a minha cliente, ela tem um rosto redondo e ela gosta desses brincos que são mais delicados. Você vai falar para ela, deixa eu te sugerir uma nova opção, pelo fato do quê? Eu tô vendo que o seu rosto, ele é muito arredondado. Se eu te indicar esse brinco, vai fazer com que você crie uma postura melhor. Se você, por exemplo, usar, que nós vamos aprender mais para frente, né, esse tipo de roupa, esse tipo de penteado, isso vai elevar mais ali a sua imagem. Então, assim, você pode sugerir. Nós, né, como consultoras, não podemos obrigar as nossas clientes a querer usar aquilo que só porque eu tô falando, né? Por exemplo, dentro da minha consultoria, às vezes eu falo para minha cliente, olha, se você comprar esse tipo de peça, seria muito ideal para você usar no seu dia a dia. Ela fala, cá, mas eu não gosto. Não tem muito o que fazer, entende? Porque se a cliente ela fala que não gosta, eu estou sugerindo como consultora, mas não tem como obrigá-la, entende? Então assim, hoje ali dentro do site, que eu dei uma olhada, a gente tem diversos tipos de acessórios. Certo? A gente tem diversos tipos de modelos, desde os pequenininhos até mesmo os maiores. Pronto, consegui, gente, ligar aqui a luz. Desculpa. Desde os maiores também. Então você pode sugerir para ela, olha, vamos usar um brinco, por exemplo, um pouquinho mais longo. Ele é delicado, mas ele é longo. Vamos usar um brinco, né? Quem tá perguntando, por exemplo, com essa linha vertical, vamos usar um modelo de mais finos. Isso para poder o quê? Para você usar. Sabe o que eu acho que você pode falar também? Quem que perguntou? Qual é o nome da pessoa que perguntou? Deixa eu olhar aqui. Foi a Adriele. Adriele, Dri, sabe o que você também pode falar para ela? Por exemplo, tudo bem se no dia a dia ela quiser usar mais esses delicados, mas vamos supor que ela tenha uma reunião de negócios. Vamos supor que ela tenha, é o aniversário dela, é um jantar do casamento dela, é um momento que ela precise realmente estar bem vestida, alinhada para algo que ela vai fazer de muita importância. Você vai falar para ela, então usa esse tipo de brinco, porque eu tenho certeza que ele, quando você chegar, vai te trazer um toque de informação.
E, gente, eu ainda digo mais para vocês. O brinco, quando a gente coloca, sabe esses brincos que são de fato maiores? Quando nós colocamos esse brinco, ele tem ali, como eu ensino isso para as minhas clientes, e até mesmo em grandes palestras que eu faço, que quando a gente coloca um brinco até maior, ele traz aquele ponto de comunicação que as pessoas, sem saber, mas a pessoa que está usando sabe, para que a pessoa ela tenha mais atenção naquilo que ela está falando. Então, por exemplo, se você vai fazer uma palestra, se você vai fazer uma reunião, se você está em um evento que você quer que realmente a sua voz ela venha dar vazão e você realmente esteja bem apresentável, um brinco maior, assim, isso, gente, eu assino embaixo, vai te trazer muita visibilidade. Então, por exemplo, no caso dessa cliente, tem o rosto ali mais redondo, gosto de brincos mais delicados, tudo bem, mas deixa eu só te falar que para o seu rosto, o ideal seria esse tipo de acessórios. Você está ensinando a cliente, independente se ela vai comprar ou não, você não vai estar deixando de aplicar o que você está aprendendo em aula para ela, como uma consultora que você é e não só como vendedora. Ok? Tá bom, Dri? Carol, sabe o que é muito comum? A gente vende muito argolinha pequenininha. Mas é muito. E aí eu vejo que normalmente as mulheres, por medo de errar, vão tudo na argolinha pequenininha, porque sabe que não tem erro. É porque, na verdade, às vezes muitas mulheres elas têm medo de ousar. Eu tenho muitas mulheres que às vezes assim, mas eu vou arrumada? Vai. Ai, mas será que eu vou com esse perfume? Vai. Mas e se eu for com esse acessório? O que vão falar? Sabe, tem muitas mulheres que estão assim, às vezes, com medo. Tá, mas e se eu estiver muito bonita? E se falarem que eu tô muito arrumada? Será que eu tô muito. Parece que às vezes, isso antes, né? Eu era assim, tá, mas e se eu for arrumada demais? Vão falar o que de mim? Nossa, mas aonde eu vou com esse brinco? E se eu for com essa unha? E se eu for com esse cabelo? Tá, e se eu for com esse salto e chegar lá, tá todo mundo de tênis? Qual o problema? Entende? Então, vocês, como consultoras, precisam estar muito bem seguras de si para ensinar as clientes de vocês a se sentirem seguras e lindas e belas. Porque estar arrumada, estar bonita, estar com um acessório que chama atenção, não é pecado. Não é algo que vai trazer sexualidade, sensualismo. Pelo contrário, vai realmente despertar essa beleza que Deus deu pra gente. Entende? Então, não é um decote, não é uma coisa que vai chamar a atenção do marido dela. Você entende o que eu quero te dizer? Gente, que aqui nós só estamos em mulheres, né? Pelo contrário, vocês vão indicar para elas esses acessórios que vão harmonizar o rosto delas. Porque elas querem sim ficar bonita, querem sim se sentir seguras, querem estar preparadas para qualquer ocasião do dia a dia, ou até mesmo para uma ocasião mais especial. Mas, gente, de verdade, se vocês começarem a mudar a forma de vocês falarem e falar que vocês agora têm essa visão de visagismo, eu tenho certeza que a venda de vocês vão mudar. Porque mulheres querem outras mulheres do lado delas totalmente seguras para realmente elas aceitar aquilo que você está falando, sabe? Então, na hora de você ensinar ela, você não vai ensinar obrigando, você vai só ensinar. E o poder que ela vai comprar ou não é uma escolha dela. Eu costumo falar, Carol, que a gente vai ensinar com exemplo. A gente não vai no nutricionista gordo, qual a moral que tem para nos ensinar alguma coisa, né? Igual ir num personal trainer de academia que está obeso. Ele não te passa segurança nenhuma. Então, se a gente trabalha com joias, com semi-joias, com beleza, nós precisamos passar essa segurança. E essa segurança é nos detalhes. Então, meninas, não tenham medo de ousar, de usar peças um pouco maiores, peças que vão fazer essa ousadia, né? Junto com o que a Carol está ensinando para gente, porque a pessoa tem que saber, nossa, ela tá assim porque ela é consultora, ela sabe o que ela está fazendo. E a gente começa a se destacar por conta disso, a gente é reconhecida por conta disso. Então, vocês precisam estar em ambientes onde as pessoas vão reconhecer, nossa, mas ela sabe usar semijoias, ela sabe usar nos acessórios. E aí você começa a ser ponto de referência, porque ela vai pedir conselho para você, ela vai mandar foto de roupa e falar, nossa, essa roupa aqui combina com qual roupa? Com qual peça? Então, é isso. Primeiro, a gente começa em nós, né? E aí nós vamos ser exemplo para outras meninas. Exatamente. Espero que vocês estejam gostando.
Vamos agora caminhar mais um pouquinho. Era até as 9, né? Eu tô um pouquinho atrasada. Carol, normalmente eu separo de 8 às 9, mas vou te confessar que a gente nunca termina às 9. Ah, tá bom. Eu tenho mais alguns slides, mas é porque, assim, é muita informação para vocês e eu tô tentando explicar de uma forma mais pausada, porque hoje é um assunto muito mais, assim, complexo, porque eu tô ensinando visagismo e como aplicar, tá? Mas eu não vou muito demorar aí com vocês, mas vamos lá. O rosto quadrado. Aqui, o rosto, por si só, a gente precisa de trazer o dinamismo, porque é a mesma coisa do corpo, quando uma cliente ela tem um corpo quadrado, eu preciso valorizar mais a silhueta dela, trazer mais pontos que valorizam, que alongam o rosto da cliente. Então, por exemplo, aqui o que valoriza? Gente, as argolinhas, já que vocês amam vender argolinhas, as argolas ficam muito bom nelas. Brincos que tem curvas, esses brincos aqui de gota, formatos arredondados, aqui acabei de falar, né? Brincos e gotas, tudo que traga movimento para esse rosto. Carol, como que eu vou identificar um rosto quadrado? Gente, inclusive aqui tem na foto, né, que eu tô mostrando para vocês, mas vocês vão ver, ó, aqui o formato do meu rosto é totalmente redondo. O rosto que é quadrado, vocês vão ver aqui do lado, é extremamente reto. Então, brincos que tragam esse movimento, vocês vão, assim, poder vender muito. Então, o que a gente vai evitar? Peças quadradas, porque o rosto já é quadrado. É para realmente trazer uma força e um movimento para o rosto quadrado. Então, assim, aqui a gente pode brincar com bastante coisa, tá? Bastantes acessórios mesmo. O rosto triangular. Lembra que eu falei para vocês que o rosto triangular, aqui a mandíbula ela é maior e aqui é menor? Então, a gente precisa trazer brincos com volume, né, superior, formatos ovais, peças que tragam atenção para cima, evitar brincos que aumentam muito na região inferior. O que seriam esses brincos que aumentam muito na região inferior? Se a cliente, ela tem aqui a mandíbula muito, né, já avantajada, o que a gente não pode trazer um brincão que realmente vai aqui, coincidir aqui com a mandíbula dela, não. Então, nós vamos trazer brincos que suavizem essa parte, tá bom? Então, por exemplo, tudo que for maior, de espessura maior, de grosso ou de textura, que seja, né, desse formato daqui para cima, a gente pode brincar bastante. Tem muito também, eu não sei se da Bela tem, até a Ju pode me confirmar, daqueles brincos que a gente coloca aqui, que são tipo que é do mesmo formato, como se fosse desse de gota, mas é uma argola que a gente coloca aqui assim, ó. Tem? Não temos. Não, tá, porque Como seria se uma fosse dica. um piercing, não é? Mas é um piercing mais grosso. É um brincão assim, porque isso eu só ia dar dica para esse tipo de rosto. Porque, como eu tenho um rosto mais fino aqui e uma mandíbula mais avantajada, então peças que trazem, né, por exemplo, colocar aqui um brinco desse aqui maior ou brincão maior, que seja para cima. Gente, é uma ótima dica. Mesmo que não tenha nada bela, é bom que vocês tenham esse tipo de informação. Informação nunca é demais. Pode ser que uma de vocês que estão aqui, o rosto pode ser assim. E aí você também já sabe o que fazer para valorizar em relação a brincos, tá? Triângulo invertido. Esse é o rosto aqui que a gente consegue brincar muito mais com o rosto em relação a como valorizar e complementar esse rosto. Brinco com volumes inferior, gotas, triângulos invertidos, formatos mais largos para baixo. Então, brincão para esse tipo de rosto é excelente. Porque pensa, a cliente já tem um rosto muito fino. E se você traz volume aqui, você automaticamente consegue trazer aí essa leveza, essa harmonia pro rosto, tá bom? Então, aqui é um rosto muito fácil também de se trabalhar. Então, meninas, de tudo que eu tô apresentando aqui, que eu ainda vou falar desse oblongo, o mais, vamos dizer assim, que a gente teria que tomar cuidado é mais o rosto oval, tá? Perdão, o rosto redondo. De resto, todos os demais, a gente consegue bastante brincar com bastantes acessórios. Mas assim, a minha atenção no rosto redondo, eu não quero que vocês se confundam com o rosto oval. O redondo, automaticamente, vocês vão ver que parece que aquela cliente, ela tem um rostinho de criança, tá? Ele não é tão comum assim. Então, só não se confundam, que é um rosto oval para um rosto redondo. O redondo é um rosto bem pequenininho mesmo. O oval, ele parece ser redondo, mas ele é um pouquinho mais largo, tá? Esse rosto oblongo, ele é um rosto mais alongado.
É exatamente como tá aqui na foto, tá? É um rosto bem comprido, ele não é nada quadrado e você vai ver uma testa bem arredondada e também aqui um queixo também bem redondinho. É um rosto, gente, bem comprido e é muito fácil de identificar também esse rosto. E aqui a gente vai brincar então com esses, né, que valoriza os brincos médios, as argolas, os modelos, né, volumosos aqui na lateral, formatos arredondados, aqui a gente consegue brincar bastante também. Aqui o que a gente vai evitar, assim como um outro, não sei se alguém aqui lembra, mas não dá tempo de eu perguntar para ver quem vai acertar, a gente tomar cuidado com brincos que sejam muito alongados, porque já é um rosto muito longo, tá? Ok, beleza. Tem pergunta, você consegue ver, Ju? Carol, a Enaia está perguntando assim: ainda tem dificuldade de identificar tipo do formato do rosto. Como podemos tirar essas dúvidas e ser mais assertivo no tipo de formato de rosto? Aqui nos próprios slides que eu estou entregando, é uma forma prática de consultar, tá? Não vai ter como. Assim, quando você tiver com o slide, tiver com a cliente, você vai conseguir identificar. Outra coisa também que eu falei aqui em aula é que se você tiver com essa dificuldade, lembra que eu falei para vocês que vocês podem pedir 2 fotos para cliente, uma séria e uma sorrindo para realmente vocês né, identificarem ali como que é o formato desse rosto, da mandíbula e uma séria também. Aí não, gente, é só vocês pegar a fotinho do rosto da cliente e vir aqui nesses slides, vocês vão identificar. É muito assim, difícil vocês não conseguirem identificar. Então, aqui, voltando nos slides, aqui eu tenho tantos formatos geométricos, vocês estão conseguindo ver, né? Os geométricos, quanto também aqui do lado eu consegui montar isso aqui para vocês, que eu acredito que ficaria mais fácil. Então, aqui eu tanto estou trazendo só o rosto da cliente, como também o rosto com a forma geométrica. Então, é uma forma de você consultar esse material. Por isso que esse material é um material para vocês, tá? Então, vocês podem realmente identificar ali. Nos primeiros dias, pode ser que seja um pouco difícil, mas depois vocês vão pegando o jeito. O que vocês olharem o material, vocês vão conseguir identificar. Até aqui agora, inclusive, eu vou identificar um pouco mais para vocês, até em um formato de desenho. Então, eu trouxe forma geométrica, a forma do rosto realmente humano e agora também forma de desenho. Fora mais para frente, que eu vou mostrar outro para vocês com algumas imagens extras, não vai ter como. Mas ainda assim, se tiver alguma dúvida, ainda vai ter ali o grupo para nossa comunicação. Tá bom? E se por acaso pode ser um dia que eu não vi, assim que eu ver, eu vou responder. E se for uma coisa muito urgente, qualquer coisa, a Ju também me chama, mas a gente vai se falando. Eu vou estar sempre dando esse suporte para vocês, tá? Eba, tô gostando que vocês estão gostando. Então vamos lá. Aqui o rosto redondo, nós, de fato, nós alongamos, né? Com as linhas verticais, brincos compridos e formatos finos. Aqui o objetivo desse rosto é criar uma sensação de rosto mais alongado. Aqui do rosto quadrado, que é o que eu, né, falei para vocês, tanto quadrado, retangular e até mesmo oblongo, aqui a gente precisa diminuir a rigidez dos ângulos. Então, se eu tenho um rosto muito quadrado aqui nessa lateral, a gente precisa o quê? Trazer movimento para esse rosto. Então, a gente precisa diminuir a rigidez dos ângulos, tá? Então, gente, praticamente a gente está revendo aqui o que eu mostrei para vocês nas fotos com as mulheres mesmos, tá? Aqui o rosto alongado, que é esse oblongo, então a gente precisa trazer um equilíbrio na horizontal, que é como eu disse para vocês, brincos mais achatados para cima, com esses volume ou até mesmo com texturas, é uma ótima dica para esse tipo de rosto. O triangular, aqui a gente vai harmonizar a mandíbula. Por quê? Porque a mandíbula ela é mais larga, então se eu quero harmonizar, eu vou evitar esse volume aqui na região de baixo. O triângulo invertido, eu vou compensar a testa mais larga. Como a minha cliente tem uma testa maior, eu então vou trazer uma harmonia, trazendo aqui, é como se eu estivesse completando o rostinho dela, tá? Então, trazendo harmonia e volume para cá, eu consigo harmonizar o rosto da cliente. No visagismo, não escolhemos acessórios apenas pela beleza, escolhemos pela mensagem, equilíbrio e harmonia que eles criam no rosto. Gente, isso assim, é como se vocês tivessem que ter isso aqui que eu escrevi na ponta da língua.
para realmente ensinar para cliente. Até quem quiser tirar foto dessa imagem, tira que é muito bacana. Até para vocês mostrarem para elas que vocês estão fazendo uma aula de visagismo, sabe? Então não é só para realmente apenas pela beleza. Você vai mostrar para ela que é realmente para trazer uma harmonia. Comecem a falar essas palavras que eu estou ensinando para vocês, tá? Harmonia, os 3/3, como equilibrar o rosto dela, como transmitir uma imagem com mais seriedade, perguntar para as clientes, né? Tá, mas qual a mensagem você quer transmitir? O que você gostaria de passar com esses acessórios? Às vezes a cliente não vai saber nem responder. Você fala, não, é porque eu, como consultora, acabei de fazer um curso de visagismo e eu quero entender melhor para te ajudar a equilibrar e valorizar o seu rosto. Comecem a falar essas palavras, gente, que parecem ser difíceis, mas não são, para vocês começarem a conquistar. E isso facilmente, uma cliente chama a outra e vai falar assim: olha, eu não tenho uma vendedora de semijoias, eu tenho uma consultora visagista, entendeu? O que vocês não vão fazer é indicar corte de cabelo. Mas, gente, indicar acessórios, vocês já vão estar aptas para fazer isso, tá bom? Aqui é um material de apoio que, né, algumas meninas foi perguntando e eu coloquei isso para vocês, tá? Que é para justamente vocês conseguirem identificar o rosto mais os acessórios, mas eu vou falar mais para frente. Aqui é só para ter as fotos, tá? Aqui também, ó, eu tô mostrando o rosto e tô mostrando os acessórios. Então é muito mais fácil de vocês identificarem. Então esse material foi de fato feito para vocês, não feito para outra qualquer empresa, feita para vocês. Então, aqui vocês vão consultar. Às vezes pode ser que vocês peguem essa imagem e tenha ali só no celular, só esse tipo de imagem, eu posso mandar para vocês. Ou não sei se às vezes vocês têm alguma tabelinha, um caderninho, pega essa imagem, cola lá. Então, são várias formas que hoje a gente pode trabalhar, além do celular ou até mesmo imprimir a imagem, para vocês terem em mente como trabalhar com esses acessórios. Aqui também os colares, eu coloquei esse material complementar para vocês, mas eu vou explicar agora sobre os colares, tá? Mas todas essas 3 fotos, além de tudo que eu já coloquei anteriormente, foi realmente pensado aqui para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, tá? Para ficar uma coisa bem prática mesmo. Então agora vamos falar um pouquinho de colares, tá? Aqui hoje nós temos assim, quando a gente pensa em colares, nós temos diversos tipos de colares com diversos tipos de roupas. Eu não ia conseguir trazer tudo para vocês em um dia só, tá? Se eu fosse falar hoje de roupa com colares, ia ficar muita informação para vocês e a gente teria que ficar aqui até 11 horas da noite. Então, pode ser que até a próxima aula, né, eu vou alinhar aí com a Ju para mostrar qual roupa eu uso certo colar, tá? Porque aí eu acredito que a gente consiga, vocês consigam ajudar mais ela. Aí eu vou trazer o quê? Blusa de, vamos supor, uma camisa fechada, uma camisa longa. Se eu colocar t-shirt com um blazer, se eu usar tomara que caia, se eu usar uma blusa manga. Ai, gente, esqueci agora. Eu tô esquecendo aqui, vocês entenderam, né? Gola alta. Gola alta. Isso, vocês me ajudam aí a dar essa aula, hein? Então, eu vou trazer isso na próxima aula, Ju. O que você acha? Porque aí a gente já consegue encaixar, né? Porque aí, gente, vai ser ótimo para vocês criar conteúdo, tá? Inclusive, isso que eu tô aplicando para vocês podem criar conteúdo na internet. Ah, se você é uma cliente que tem o rosto oval, hoje eu vou te indicar 3 tipos de colar. Gente, o material tá aqui. É só vocês olharem, ler e aplicar lá na internet para vocês, no conteúdo de vocês, tá? É muito bacana. Então, na próxima aula eu vou trazer isso, tá bom? Para poder realmente saber como usar. Ah, eu tô com uma caixa réu, qual colar eu uso? Eu tô com um cachecol, qual tipo de brinco então eu uso? Porque não vai dar pra usar com colar. Então, acho que eu vou trazer isso para vocês. Acho não, vou trazer isso para vocês na próxima aula. Mas voltando aqui pro rosto oval. Então, pra gente manter, né, esse visual, lembra que o rosto oval é o mais fácil de a gente trabalhar? Choker delicadas, colares médios, mix equilibrados. Ele aceita praticamente todos os tipos de comprimentos. Qual é o tipo de comprimento que a gente vai evitar num rosto oval ou oblongo? São aqueles muito grandes que passam dos seios, tá? Mas por que passa dos seios? Porque se a gente tem um rosto oval, a gente não vai indicar para cliente um colar que vai lá embaixo, a não ser que você crie um joguinho para ela. Qual seria esse joguinho? Uma choker para dar uma equilibrada no rosto e depois um alongado. Aí sim, só o alongado não.
Evitem, tá? Então, rosto oval, a gente vai trabalhar com acessórios acima dos seios, acima dos seios. Eu não escrevi isso, mas quem tá com a canetinha pode ir anotando aí. É um rosto oval, vou trabalhar com acessórios na altura acima dos seios. E brinco, já expliquei para vocês. Vamos lá. Rosto redondo. Gente, aqui é que tá, principalmente para as meninas que falaram aí que tem muitas clientes com um rosto redondo. Aqui a gente já pode abusar dos colares longos, pingentes verticais. Vocês podem, inclusive, indicar para essas clientes de vocês decotes em V, porque tudo isso vai criar uma sensação de eita, meu Deus do céu, verticalidade. Por quê? Porque isso vai acabar que alongando e trazendo movimento para esse rosto. Até uma dica extra para esse rosto aqui, se a cliente, a não ser que a cliente gosta muito de cabelo preso, mas cabelos mais soltos, com mais movimentos, sempre vai ser o que vai ser mais ideal para essa cliente. Ou, por exemplo, ela quer trazer um cabelo preso, ela pode prender um pouco e deixar o rosto o restante do cabelo mais, né, solto. Tudo isso para trazer esse movimento para esse rosto, tá? Então, aqui, colares longos você pode usar e abusar. Todos, tá? Ah, vamos evitar choker? Depende. Por quê? Porque tem muita choker que é muito assim, como eu posso dizer, meninas, elas são refinadas. Então, se tem pedrarias, ela tem textura. Então, vocês podem brincar. Por quê? Porque ela tem textura. Aí, o que vocês podem brincar para um rosto desse? Trouxe uma choker aqui com textura, ou até mesmo um colar que tenha uma pedra, que tenha, né, enfim, qualquer tipo de pedraria, tá? Então, a gente vai indicar essa cliente a usar uma peça mais aberta, nesse corte V mesmo, para brincar aí com o rosto dela e trazer harmonia. Ok? Posso ir seguindo aqui? Vamos lá, um rosto quadrado. Lembra que o rosto quadrado a gente sempre tem que suavizar esses ângulos? Então, colares arredondados, correntes fluidas, pingentes ovais, aqueles pingentes, aqueles colares até mais grosso mesmo, que a gente tem aqueles, né, mais assim, banhados e atrelados um ao outro, os cordãozinho deles. É super legal, por quê? Porque a gente precisa trazer um movimento e até mesmo uma textura aqui para esse rosto que é tão, tá, quadrado. Então a gente pode trazer bastante tipos de acessórios. Isso tanto faz, tá? Alongados ou até mesmo menores, mas tudo que seja muito fluido, tá? Para essas clientes. Aqui o triangular, colares delicados, pontos de luz, volume moderado. Por quê, gente? Esse é um rosto que a gente vai tomar cuidado em relação aos colares. Por quê? Porque se a mandíbula da cliente ela é muito, né, como eu disse para vocês, muito larga, então a gente vai evitar tanto excesso aqui. A gente sempre vai deixar algo que seja mais assim, como eu posso dizer, equilibrar mesmo, né? Mas no sentido de ser peças mais delicadas. Então, pode ser uma sugestão. Ai, Carol, mas minha cliente, ela não gosta. Meninas, não se apeguem nisso. Vocês estão aprendendo o que direcionar elas. Mas se elas não gostam, tá tudo bem. Mas você sabe que se ela levar aquele tipo de acessório, vai valorizar mais ela. Mas se ela não quer, não tem problema. Vocês não vão perder vendas por causa disso, ok? Ninguém perdendo venda, hein? Me manda em coração quem quer ganhar vendas, quem quer vender. Isso. Vocês não vão perder vendas, tá? Isso daqui eu tô ensinando vocês. Vocês vão ensinar elas. Mas se ela não quiser, gente, tá tudo bem, vida que segue. Não deixa de vender aquela peça para elas, tá? Próximo, o triângulo invertido, colares com destaque abaixo, pingentes médios, camadas suaves. Aqui a gente também cria um equilíbrio visual, mas aqui a gente também toma cuidado com um colar muito longo. Por quê? Porque se a cliente tem um queixo bem pontudo, a gente vai evitar um colar longo abaixo dos seios. Então, aqui também, assim como o rosto oval, a altura acima dos seios, tá? Em relação aos acessórios. Rosto oblongo, que é basicamente o que eu falei dos demais, chokers, colares médios, camadas horizontais. Aqui a gente também consegue diminuir essa sensação do alongamento, assim como, por exemplo, o triângulo invertido também. Então a gente consegue brincar com bastante acessórios. É só tomar cuidado também com essa questão do alongamento, porque o rosto da cliente já é muito alongado, tá? Agora aqui eu separei esse versículo porque eu acredito que tem muito a ver com essa aula de hoje e foi algo que Deus me direcionou. Cada cliente vai ter a sua dor, seja ela no rosto ou seja ela no corpo, tá? No sentido do quê?
Ela vai olhar pro rosto, nossa, eu não gosto do meu nariz. Meu nariz é muito grande. Nossa, esse nariz aqui é o da minha mãe, da minha avó. Eu nunca gostei desse nariz, eu tenho vergonha. Nossa, eu não gosto dos meus olhos. Nossa, o meu olho é tão grande. Nossa, eu não gosto desse tipo de boca. Eu não tenho boca, eu tenho muita boca. Nossa, mas eu não gosto dessa minha testa, eu não gosto dessa entrada. Gente, mulher que eu conheço muito bem, sempre a gente, parece que a gente fica colocando defeito em tudo. Parece que todo mundo é mais bonito que a gente. Parece que o queixo da vizinha é mais bonito que o nosso, a mandíbula é mais bonita, o dente dela é mais retinho. Parece que a gente, às vezes, fica nessa comparação. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, para que vocês não se comparem com ninguém. Não compare a beleza de vocês, não compare o rosto, não compare o corpo, não compare a história, a vida financeira, não compare o casamento, a casa. Não vamos nos comparar. Nós somos únicas, nós não tem outra pessoa com essa digital igual a nossa, nós somos únicas. Então, não permitam também que a cliente de vocês fiquem se colocando para baixo, sabe, com muitos defeitos. Inclusive, vocês podem até trabalhar com esse tipo de versículo. Isso aqui, gente, é uma base realmente para nós mulheres. E eu vou ler isso para vocês, tá? Espero que vocês escutem e que sejam ministradas com esse versículo. Você é inteiramente linda, minha querida, e em você não há defeito algum. Então não vamos nos colocar defeito, não deixe, não permite que a cliente de vocês coloquem defeitos nelas. Então assim, na hora de vocês estarem ali, porque vocês sabem que a da Bela tem esse propósito, e ela fala: "Ai, mas é que meu rosto é isso, é que eu não gosto disso. Ai, eu não tenho muito pescoço, eu tenho pouco pescoço". Calma, a gente vai dar um jeito. Aí você vai lembrar para ela, sabe? Inclusive, além de eu, né, você sabe que a da Bela é uma empresa de propósito, eu acabei de ter um curso com uma consultora e ela me ensinou sobre visagismo. E para o seu rosto tem a solução certa, porque linda você já é, mesmo que talvez você não esteja se achando. Mas para esse seu rosto, o ideal é esse tipo de colar, esse tipo de brinco. Então a gente vai começar a brincar com a cliente no sentido que de trazer para elas as informações e tirar às vezes aquele peso que elas podem ter, sabe? Tem muitas clientes que eu sei que tem melasma, tem muitas clientes que têm às vezes marcas, linhas de expressões, espinhas. Então assim, vamos tratar o rosto dessas clientes com essa leveza e com esse olhar de agora consultoras que vocês têm de visagismo, sabe? Então vocês lembram para elas que elas são lindas, assim como todas vocês que estão aqui nessa aula. Nós somos lindas, nós não existe defeito. Mesmo que às vezes a gente ache que alguma coisa ou outra, a gente, eu não queria que fosse assim, mas você nasceu assim. Então vamos se valorizar com esses acessórios, com as roupas, com as cores, que mais para frente eu vou ensinar para vocês e vamos ser livres dessas comparações, tá bom, gente? Então, cada rosto, ele carrega traços, essência, personalidade. E quando entendemos isso, aprendemos a usar os acessórios de forma estratégica para destacar aquilo que já é belo. O objetivo não é mudar quem a mulher é revelar, harmonizar e comunicar a essência através da imagem. Então, meninas, sempre trabalha com isso que eu estou ensinando para vocês, com essa forma de falar, tá? Harmonizar os 3/3, aquilo que equilibra o rosto dela. Sempre trabalha com essas palavras, porque isso é uma palavra muito rica na hora de vocês estarem conduzindo a venda de vocês. Porque beleza também é identidade. E toda mulher merece enxergar o valor em si mesma. E é isso o nosso treinamento de hoje. Então, espero que, de coração, que vocês tenham gostado, que vocês também tenham sido ministradas, que vocês não comparem, sabe, o rosto, a beleza de vocês, o corpo, que não existe mais essa comparação. Eu sou linda, você é linda, sua cliente é linda, e eu acredito que todas nós, ao olhar ao espelho, a gente vai conseguir enxergar esse reflexo de mulheres bonitas, de mulheres bem-sucedidas, de mulheres que entenderam o propósito. E se vocês estão aqui, vocês já estão começando a entender que além, né, que um dia, né, vocês foram levantadas para também levantar outras mulheres. Então, assim, estamos em um propósito só. Eu, a Ju, a Dani, vocês, todas as embaixadoras da marca, nós estamos em um propósito só. Além de vocês estarem sendo levantadas aqui no secreto, nas aulas, no dia a dia no grupo, vocês também vão levantar essas mulheres. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer
tudo assim do que eu sei, resumidamente aqui, mas eu quero que vocês contem comigo. Assim que terminar essa aula, eu vou enviar para vocês esse material para vocês ir consultando. E não vai ter erro, vocês vão conseguir. Tá bom, gente? E é isso, Ju. Obrigada, Carol. Foi maravilhoso. Quem aí aprendeu e gostou, meninas? Alguém quer perguntar alguma coisa para a Carol, falar alguma coisa, sugerir alguma coisa para nós também? A gente está montando, gente, esses treinamentos. Então, é legal que vocês dão um feedback para a gente do que faltou, do que vocês gostariam de ver mais nas outras aulas, porque vamos seguir aí uma vez por mês com a Carol. E meu conselho, comecem a estudar mais sobre isso, sabe? Pesquisar, aprofundar, ver outras imagens, porque isso vai ajudar vocês. Se tiver com dúvida do tipo do rosto, e colocando lá, alguém perguntou assim, qual que é meu tipo de rosto? Quem que é que perguntou? Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou. Fui eu, Kelly. Qual que é o tipo de rosto da Kelly? Eu acho que é oval. Vamos ver se eu acertei. Você tá vendo? Ô, Carol, tira seu PowerPoint. Eu tô olhando aqui porque a foto fica pequenininha, né? Mas olhando assim, ele é um rosto quadrado. Quadrado? Ó, a testa dela, ó, bem quadrada. Ó o lado dela vindo descendo bem quadrado, ó. Tá vendo, ó? Ela não tem essa coisa mais pontuda, mais leve. É um rosto mais quadrado. Bem quadrado. Então, por exemplo, para você, Kelly, os acessórios que você vai usar, nada de acessórios que sejam longos, nada de brinco, colares que sejam longos. Então, para você, por exemplo, mais choker, mais colares mais acima dos seios, você vai usar mais brincos que tenham mais essa espessura, algo que tenha mais grosso, sabe? Por exemplo, você pode, para até brincar, né, agora com esse frio aí, usar essas peças que tem aqui a gola alta, com os acessórios que também brinque também aqui ao redor das peças. Então, assim, é um rosto muito fácil de trabalhar, mesmo que ele não tenha essa harmonia que seria um rosto oval, mas é muito fácil, porque agora você já sabe o que trabalhar no seu próprio rosto e o que não trabalhar, entende? Então, você vai evitar o que é longo, só para não deixar tanto mais alongado esse rosto. Tirou sua dúvida, Kelly? Sim, obrigada. E o meu, Carol? Deixa eu ver, a Anne? Carol, tira sua apresentação, porque daí fica a imagem maior para a gente poder ver. Ah, tá, peraí. Ah, agora, é verdade. Agora sim. Deixa eu ver, é a Anne? Anne, vem mais para perto. Carol. Olha que eu sou biomédica esteta, hein? Já estudei um pouco disso. Coloca o cabelo para trás. Olhando assim, me parece também um quadrado. Isso Olhando mesmo. assim, é porque assim, a foto ainda assim, eu tô com a cara aqui, né? Ainda assim é pequenininha e a imagem tá meia, a sua imagem tá meia tipo cinzinha, sabe? Parece que tá meia tipo, é alguma coisa da câmera, mas olhando assim, você não tem projeção de queixo, tá vendo? Então aqui, ó, a sua mandíbula, ela vem mais quadrada, exatamente. Tá vendo? É porque também poderia ser um retangular, mas não é, porque a sua testa ela é pequena. Então, automaticamente eu já consigo ver a base da sua testa e a base aqui da sua mandíbula. Se forma totalmente um rosto quadrado. A minha professora falou a mesma coisa, viu, Carol? Sim, é isso, é um rosto mais quadrado. Obrigada, meu bem. Imagina. Carol, eu estou com a minha Dabela Mili aqui, ó. Quer saber o rosto dela? Ah, mas você vende também? Você tá sem roupa? Vai. Essa mocinha vende também? Ela mais usa do que vende. Coloca ela mais pra cima, eu não consigo ver o rosto dela completo. O rosto, assim, ainda não tô vendo o rosto dela, mas olhando assim,
parece ser um triângulo invertido. Tá vendo que a testa dela é maior, é como se ela até tivesse as entradinhas aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver o rostinho dela? É bom que aqui a gente já vai treinando, ó. Tá vendo? Ó? Ela é como se ela tivesse entrada, ó, no rostinho dela. É que ela não tá totalmente na câmera, mas mostrando para. Ó, tá vendo? Ela já tem entradinha. Automaticamente você vai conseguir identificar. Exatamente. Ó, a Giane também pediu uma avaliação. Ixi, agora você tem, viu? Deixa eu A ver. Giane também quer uma avaliação. Cadê? Carol, Cadê? analisa o meu rosto, Carol, porque eu tenho duas entradas aqui, ó, na Ah, testa. tá aqui, a Giane, é porque não tava Aqui, ó. aparecendo. Desculpa, agora tá aparecendo. Aqui, Carol, eu tenho. Isso aqui é fundo. Tá vendo? Tô Aí eu não vendo. sei. Não, mas mesmo que seja fundo, olha, eu consigo ver exatamente a sua bochecha e aqui, mandíbula muito maior do que aqui em cima. Então, Você é um triângulo triângulo? invertido. Não, um triângulo, um triângulo. Triângulo? Ah, Isso, um sim. triângulo. Porque Porque ele tá. faz assim, ó. Mas você vê que o seu rosto, mesmo que ele seja maior aqui, ele abre lá embaixo, ó. Ele abre, o seu rosto ele abre. Aqui, ó, total, ó. Eu tenho duas aberturas aqui no seu rosto, ó. Então, Sim. automaticamente faz isso. É um triângulo, não um triângulo invertido. E eu imaginava que era oval. Ah, tá. Não, mas por conta das mandíbulas. E Quando da você vê que as bochecha clientes não também. têm essa mandíbula avantajada e ela não tem essa parte aqui, é oval. Mas a sua automaticamente, quando eu olho para o seu rosto, eu automaticamente já consigo ver aqui maior do que a testa. Um Ah, triângulo entendi. total. Tá, joia. Obrigada, Carol. Imagina, meu amor, imagina. Mais alguém? Janaína Ferreira também levantou a mão. Jana, quer falar? Eu quero falar, estava esperando a minha vez, gente. Boa noite. Ah, não, mas não tá com fotinho, não, né? Só quer falar, é isso? Eu quero ver, quero saber o meu tipo de rosto também, se possível. Peraí, deixa eu ver se tá aparecendo. Agora Olha aí. tá. Eu não sei porque a minha tela não tá. Mas tá assim, Gi, peraí, deixa eu abrir aqui. Eu tô em duas telas. Peraí, que eu tô no computador também. Que agora. Eu acho que está Aí, mais garoto. para redondo, não sei. Ai, não sei. Sai um pouquinho da luz, Gi, Jana. Isso, deixa eu ver. Ó, gente, esse rosto é muito legal de todas vocês analisarem, tá? Ó, tá vendo que a testa dela, da Jana, ela é maior, mas não significa que a testa dela, ela tem a entrada, entende? Aí, quando a gente cai aqui para baixo no rosto da Jana, você vê que automaticamente eu consigo fazer uma curva nesse rosto Uhum. dela, um rosto totalmente oval. Totalmente Ah, oval. então é Totalmente oval. oval. E tá vendo, ó? Não é Eu não redondo. encontro entradas no rosto dela. E aqui embaixo, ó a mandíbula dela terminando fazendo a voltinha. Isso é bom que a gente vai treinando aqui na aula mesmo. Oval, tá, Jana? Oval. Maravilhoso, Muito bacana de obrigada. brincar com o seu rosto. É um rosto que dá bastantes acessórios. É só tomar cuidado mesmo com brincos mais alongados e Uhum. também colares bem alongados. Só isso. De resto, use e abuse. Obrigada. Imagina, meu amor. Ó, a Leliane levantou a mão também agora. Eliane, deixa eu ver. Ei, Carol, boa noite. Já É até coloquei um Eliane? Não, é Leliane, né? Leliane. Já até coloquei um Leliane aqui. rostinho aqui. Ué, não vi que eu tô com coisa atrás, não vi, não. Eu tô vendo você, eu tô vendo, Lê. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, que a imagem às vezes não fica tão nítida. Peraí. Bom, olhando assim, o seu rosto tá mais um retangular do que um quadrado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ele é mais um retangular do que um quadrado. É que a imagem não tá. Cadê você de novo? Sumiu. Sumi? Vixe, Cadê? voltou?
Não sei, gente. Ah, agora que apareceu. Ai, meu Deus, é Eu te porque vai vendo. mudando, sabe, as carinhas aqui. Eu tô no notebook e tô no celular. Deixa eu chegar perto. Lê, o seu rosto, ele é retangular e não quadrado, retangular. Por que retangular? Olha, o lado do seu rosto, ele é bem quadrado, aqui em cima também bem quadrado, tá? Bem quadrado aqui, e embaixo você quase não tem queixo. Ó, Uhum. você não tem nada oval, você vê que ele vai deixando mais quadrado mesmo, e normal, né? Tem o queixo, mas ele ainda tem uma base mais reta. É um rosto retangular, ao invés de ser quadrado. É a mesma coisa, informações para o quadrado, tá? Só muda que ele é um pouquinho maior. Maior, mais quadrado, né? E é igual o oval. O oval eu mostrei para vocês que é o oval e oblongo. O oval um pouquinho menor, o oblongo maior. O da Lê, a mesma coisa. Ele não é um quadrado, ele é um retângulo. Então, ele é um pouco quadrado, um pouco maior. Tá, Lê? Tá, obrigada, cara. Eu achava que era Imagina! triângulo invertido por causa do queixo, mas não é. Eu achava É, errado. mas o queixo ainda assim, Lê, às vezes a gente se confunde, né? Eu, como eu tenho esse olhar, já consigo ver bastante. Porque quando eu olho pra você, eu valorizo automaticamente. Base de testa, base do lado do rosto. E quando eu olho aqui, mesmo que normal, né? Todos nós temos queixo, mas seu queixo, ele não é desenvolvido, ele não é pontudo. Ainda assim, a sua mandíbula, ela é mais quadrada. Ela não vem fazendo um oval, realmente, sabe? Uma coisinha assim, não vem. Ela vem mais quadrado mesmo. Eu não sei se você se parece mais com seu pai, mas é um rosto mais quadrado, mais retangular. Tá bom. Muito obrigada. Imagina. Nem quero. Shirley levantou a mão também. Shirley, tira o óculos e põe o cabelo pra trás. Pra trás, tira a franja, sabe? Sim. É, tipo, sobe mais o topetinho pra mim ver a base da sua testa. Ah, tá. Peraí, fica mais retinha. Sorri pra mim ver, Shirley. Mandíbula. Pode ficar séria de novo. Pode sorrir mais uma vez, por favor? O rosto da Shirley, meninas, olha como ele é. Quando a gente olha assim, ele, se não tomar cuidado, a gente até se engana, tá? Porque quando ela sorri, olha o quanto. Pode sorrir, Shirley, por favor. Olha o quanto ela fica com bastante bochecha, tá vendo? Aqui dela é maior. Mas eu não posso me confundir com o volume aqui da bochecha com a minha lateral. Levanta agora aqui a sua franja, Shirley, por favor. Isso. Olha como o rosto, olha como a cabeça dela ela é totalmente quadrado. Vocês veem, eu não consigo encontrar nada redondo dela. Então o rosto dela poderia até me enganar, podendo ser, né, tipo um triangular, mas ele também é um retangular. Retangular, porque você tem volume de bochecha. Bochecha não é aqui o lado do seu rosto, tá? Retangular é igual ao quadrado, mas um pouco maior. Certo. Certinho, muito obrigada. Imagina, Carmen. Carmen. A Carmen já bati, já vi já. Fica séria só pra mim ver, Carmen. Triângulo invertido. Triângulo invertido. Tá vendo como a Carmen, a testa é maior, aqui a projeção do queixo maior. Sorri, Carmen, por favor. Quando a Carmen sorri, olha como o queixo dela projeta lá embaixo. Então, automaticamente, a gente já faz aí um triângulo invertido. Você vai ver que vocês vão ver, tá? Que alguns, né, vão ser muito mais fáceis de identificar, outros mais difíceis. Mas é isso. Vocês vão pedir para cliente uma foto séria e uma sorrindo, que vocês vão conseguir identificar bem. Olha aí, ó, quem acertou alguns? Obrigada, Carol. Imagina, A Carmen. Dilane também pediu Mas, Carmen, tranquilo, tá? Para brincar também com os acessórios, pode ficar tranquila. Você vai trazer mais volume aqui para a parte de baixo também. Brinca com mais choker, blusas que forem até aqui maiores aqui no pescoço, com volumes. Vai super valorizar você, viu, Carmen? Tá bom. Quem? A Dilane e a Alissa. Tá.
Boa Oi, noite. Di! Oi, boa noite. Olha aqui, gente, que eu tô em 2 telas. Deixa eu ver, sorrindo já foi. Deixa eu ver, séria, Di. Sorri de novo, por favor. Oval. Totalmente oval, sim. Nossa, eu É um achava que rosto era muito, muito redondo. bacana de brincar, tá, Di? Sério? Pode ficar Que tipo de tranquila. acessório eu uso? Os acessórios para o seu rosto, você pode ficar tranquila, são bastantes acessórios que dá para você brincar bastante. É só tomar cuidado com o modelo bem alongado, abaixo do queixo. De resto, todos os acessórios estão liberados. Perfeito, muito obrigada. Imagina. Ó, a Alissa também quer, ela tá escrito assim, mentoria e treinamento. Ah, foi a Alissa que achou que acertou vários. Alguns e errou alguns. Mas é isso, mas aos poucos vocês vão identificando, tá, Ali? Ó, o seu só de bater o olho, eu já sei que ele é um oblongo. Oblongo. Porque você Olha. vê que a sua testa, ela não me dá entradas, e quando você, aqui embaixo, o seu rosto, ele vem totalmente redondo, ó, totalmente. E você tem projeção de queixo. Se você sorrir, então, aí que, ó, tá vendo, ó? É um rosto bem comprido. Bem comprido. Então ele não é um oval. Como ele é mais comprido, você tem mais volume de testa. E quando você sorri, o queixo até fica maior, ele é um oblongo. Pode brincar também com todos os acessórios. Tomar cuidado com acessórios bem grandes, compridos e colares também. Para você, o ideal, ó, choker, colares aqui maior, brincos mais grossos. Fica bem, bem lindo. Obrigada, Carol. Imagina, traz movimentos também para esse cabelo. É bem legal. Carol, a Grazi. Grazi, cacheada. Oi, Gra. Deixa eu ver aqui. Só coloca um pouquinho aqui o cabelo pra mim ver, Gra. Só um pouquinho aqui. Só isso, deixa eu ver. Peraí que agora você mudou de tela. Fica séria, por favor, Grazi. Tá, agora sorri pra mim, por favor. Tá, o seu rosto, um triângulo invertido. Triângulo invertido, tá? O legal aí, até que eu posso aproveitar e te dar uma dica, como o seu rosto é um triângulo invertido, não sei se você tá pensando aí até em deixar o cabelo crescer mais um pouco, mas se você trouxer mais volume pra cá, melhor ainda, tá? Mais volume para essa região, se você estiver deixando crescer. Mas se não, por enquanto, vai brincando com brincos maiores, tá? Mas sim, maiores mesmo, se você gostar, tá? É como eu disse para as clientes, às vezes a cliente não gosta, tem problema. Mas no caso seu, que é cacheada, trazer mais esses volumes para cá, pro cabelo. Às vezes vai que você pode fazer um penteado e deixar os cachos mais embaixo. Trazer esses volumes para cá, vai ficar bem equilibrado. Dá uma marcação maior aí nesse blush, dá uma equilibrada nesse rosto. Vai arrasar, hein, Grazi? Ô, Carol, tem uma princesinha aqui do meu lado, ó, que quer saber do rosto dela. Deixa eu ver, meu amor. Deixa a minha tia ver. Agora, sorri pra tia ver. Olha aqui na câmera, ó. Eu já tô vendo. O rosto dela é quadrado. Quadrado, filha. Mas é um rosto lindo, viu? E os acessórios vai ficar tudo lindo. Obrigada. O de criança, gente, pode ser que mude, tá? Conforme vai crescendo, né? Criança pode ser que mude, tá? Às vezes vai criando outros traços, parece que a criança nasceu com a cara da mãe e quando cresceu é a cara do pai. Tudo pode acontecer, criança muda, tá? É bem isso mesmo. Criança muda. A Geisa pediu para poder olhar também. Oi, Gê, tudo bem? Cacheadas, amo. Tudo bem, Gê, levanta aqui pra mim o cabelinho, só pra mim ver sua testa. Isso, só pra mim ver a testa. Ótimo. E sem ser sorrindo agora, Gê. Triângulo invertido. Total triângulo invertido, tá? Pode soltar o cabelo, deixa eu ver como tá o seu cabelo. Também você, a mesma coisa do que eu falei. A mesma coisa do que eu falei. Eu falei pra quem, meu Deus? Acho que eu não vi agora. Pra quem eu falei que eu esqueci o nome. Grazi. Também dá esse volume aqui pra baixo, tá? Pode brincar com esses volumes. Pode deixar quando for fazer brincos um pouco maiores, hein, dona Geisa? Vai super valorizar.
brinca com um pouco de, sabe, de brinco com um pouco mais encorpado, dá uma marcação bastante aqui na região do blush, é, contorno, sabe, pra dar essa equilibrada aí no rosto também. Tá. Use e abuse no bronzer. Você aproveita que você é negra. Deixa um bronzer bem iluminado, um brincão. Vocês podem tudo. Vocês que têm o cabelo cacheado, são negras, ó, lindíssimas. É triângulo invertido, é Triângulo isso? invertido, isso. Você pensa no desenho do triângulo, mas ele é invertido, porque o seu queixo é menor. É como quase você não tivesse queixo, ó. Tá vendo? Ó? É menorzinho. E aqui é maior. Tá. Obrigada. Imagina, meu amor, imagina. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem a Ana que pediu. A Ana, cadê a Ana? É de blusa rosa lá. Oi, Ana. Ana, tira pra mim o seu óculos, por favor. Isso. Deixa eu ver séria. Tá, e agora deixa eu ver sorrindo, Ana. Oval, bem oval. Levanta só aqui um pouquinho pra mim ter certeza aqui do cabelinho. Que é como se tivesse um redemoinho, né? Oval, oval. Oval, já vi. Tem os cabelinhos que tem uns redemoinhos, né, Ana? O seu é um que aí dá até pra jogar pro lado. Você já nasceu com sorte pra jogar o cabelo pro lado. É um oval, tá? Deixa eu ver, meninas. Tem mais alguém? Alguém colocou assim, mas eu não vi. A Michele. Cadê a Michele? Mi, agora eu te vi. Ela vai pedir pra você tirar o óculos, certeza. Cadê a Mi? Eu não tô vendo. Ela tá de blusa amarela. Michele Silva. Aqui não tá aparecendo a foto. Abre seu áudio, fala um oi, que talvez vai aparecer aí para ela. Agora apareceu. Só de olhar assim eu já sei. Oblongo. Um rosto oblongo. Porque esse rosto oblongo, a gente tem aqui uma proporção testa maior, mas quando eu chego aqui embaixo, eu acompanho esse rosto, tá? Então, ele é um oblongo, ele é um pouco maior. É como se fosse um oval, né? Mas ele é um pouco maior. Então, você também pode brincar com bastante tipo de acessórios, tomar cuidado com acessórios maiores, tá? Brincão, mais longo, colares longos também. Obrigada. Imagina, Mi, imagina. Arrasou, hein, meninas? Vocês gostaram? Tiveram a consultoria quase individual todas aí, hein? Sim, com certeza. Eu tô aqui para isso. Mais alguém quer perguntar alguma coisa para Carol? Sucesso.